Sentindo-se deprimido? Tente mudar-se para New Brunswick, onde as pessoas se classificam entre as mais felizes do Canadá, de acordo com uma pesquisa. Uma empresa de pesquisa de Quebec entrevistou 2.300 canadenses e classificou as províncias individualmente. New Brunswick atingiu o nível mais alto com 78,6% numa escala de 1 a 100. E a província vizinha, Nova Escócia, ficou abaixo com 72,8 pontos. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo, está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A pesquisa sugere que dinheiro não tem nada a ver com felicidade, visto que as províncias do oeste canadense marcaram níveis mais baixos, enquanto os mais pobres do leste, os níveis mais altos. O consultor de comunicações de Quebec, Pierre Cote, elaborou essa pesquisa por estar frustrado com a ênfase em recursos financeiros na política canadense. Ele afirma que dinheiro não traz felicidade, mas somente contribui para o contentamento. O contentamento generalizado de New Brunswick é um paradoxo, diz ele, pois a província tem o pior desempenho econômico no país e uma das menores proporções de pessoas que ganham salários mais altos. Abraham Lincoln uma vez disse: "A maioria das pessoas são tão felizes quanto o que elas se dispõem a ser." O significado primário da palavra felicidade, na maioria das línguas europeias, parece envolver a noção de boa sorte ou de boa oportunidade. Desde muito cedo, este conceito foi o foco de muita especulação e controvérsia na filosofia grega. O que é felicidade? Quais são as causas e condições da felicidade? Estas são perguntas que têm ocupado as várias escolas de filosofia, porque a felicidade é um dos assuntos de maior e profundo interesse de todos nós. Para os gregos, a felicidade era entendida como sendo uma dádiva dos deuses. Aristóteles ensinou que a felicidade vem em uma vida de especulação, entendimento e sabedoria, e apenas poucos, segundo ele, poderiam alcançá-la. A maioria teria que se contentar com uma felicidade inferior. São Tomé ensinou que a felicidade perfeita é o alvo supremo e subjetivo do homem, mas não seria possível alcançá-la nesta vida. No judaísmo, cada um dos 4 principais grupos religiosos tinha suas próprias definições de felicidade. Os fariseus, por exemplo, acreditavam que a felicidade era encontrada na tradição e legalismo. Os saduceus acreditavam que a felicidade era encontrada no presente, no modernismo e liberalismo. Os essênios diziam que não, a felicidade estaria na separação do mundo. E eles falavam de separação literal e geográfica. Os zelotes diziam que a felicidade seria encontrada na derrota política dos seus inimigos. Todos eles tinham suas próprias ideias e foi neste contexto que Jesus vem e prega seu primeiro sermão registrado e, em essência, Jesus disse que todos eles estão errados. O Sermão do Monte é provavelmente uma das porções mais citadas das Escrituras. Esse sermão pregado por Jesus está relatado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Vamos tomar algum tempo nas próximas semanas estudando essas verdades revolucionárias. Permita-me começar essa discussão com a seguinte frase:
Jesus está interessado em proporcionar felicidade às pessoas. Lamentavelmente, nem todos entendem ou acreditam nisso. Mas Jesus está sim interessado na felicidade de todos. A felicidade dos homens é a sua preocupação. Prova disto é o fato de que aqui, no primeiro sermão registrado como tendo sido pregado por Jesus, é iniciado com um constante tema da felicidade. Você vai notar isso no verso 1, em seguida vai ver bem-aventurado, vai ser usado 9 vezes. Bem-aventurado significa simplesmente feliz ou felicidade. Mateus capítulo 5, começando no primeiro versículo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriam e vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. 9 vezes você vê a palavra bem-aventurado. Agora, esta é apenas a introdução do sermão. Tendo declarado o objetivo principal do seu ensinamento é de trazer a verdadeira felicidade, Jesus agora passa então a falar sobre como isso é possível. Que tipo de estilo de vida produz essa felicidade? Esse vem a ser o tema central dos capítulos 5, 6 e capítulo 7. No programa de hoje, eu quero estabelecer a base desse estudo para que então, nos próximos programas, possamos realmente escavar a fundo essas incríveis verdades que estão aqui. Permitem-me começar mostrando um pouco do pano de fundo, um pouco de background. Ao você contemplar as bem-aventuranças, a mensagem neste sermão parece um tanto paradoxal. O que Jesus está ensinando não se encaixa com o que a maioria das pessoas teria antecipado. Veja bem, a felicidade, como Mateus apresenta as palavras de Jesus, não é exatamente a maneira como o mundo retrata. Aqui um paradoxo, pois todo o caminho da felicidade parece estar associado com a miséria. Como a miséria pode ser chave para a felicidade? Para muitas pessoas, isso parece absolutamente um absurdo. Existem milhares de livros escritos sobre a felicidade e todos eles parecem ter isso em comum. Felicidade é ser arrojado, felicidade é fazer as suas próprias coisas, felicidade é adquirir tudo o que o mundo tem a oferecer. Felizes são os ricos, e felizes são os nobres, e felizes são os famosos, e felizes são os populares. Mas a mensagem de Jesus não parece se encaixar nesse quadro. Este sermão devasta o ponto de vista do mundo, mesmo o ponto de vista do público no século I. O filósofo romano Sêneca disse isso no século I. O que é mais vergonhoso do que equacionar a alma racional boa com o que é irracional? O que ele está dizendo é que qualquer tolo sabe que você não pode
preencher o vazio em sua alma com coisas externas. Você não pode responder a uma necessidade racional com um objeto irracional. Isso é que o mundo tenta fazer. Pense em Salomão. Salomão foi o rei mais magnífico que já existiu. Se alguém deveria ter sido feliz de acordo com o padrão do mundo, ele teria sido. Ele tinha nobreza, seu palácio foi um modelo de perfeição da terra, sua fortuna era tão imensurável e o seu tesouro tão grande que o Antigo Testamento diz que a prata era comum como as pedras. Ele tinha os edifícios e os servos e as vinhas e as mulheres às centenas e a sua inteligência. Ele era o homem mais inteligente que já viveu. Ele tinha tudo. Ele deveria ter sido um homem extremamente feliz. Mas tudo o que tinha a dizer sobre isso foi o seguinte: vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Você não pode preencher uma necessidade espiritual com uma substância física. Isso não pode ser feito. Mas as pessoas tentam fazê-lo. Você não pode fazer o oposto também. Quando você está com fome, você não quer ouvir uma palestra sobre a graça divina, você quer alimento físico. Quando você está num deserto, ao ponto de morrer de sede, você não quer alguém para conversar com você sobre a misericórdia de Deus, você quer água. Você não pode preencher uma necessidade física com algo espiritual. E da mesma forma, é tão absurdo pensar que você pode preencher uma necessidade espiritual com algo físico. Thomas Watson, o puritano, escreveu: as coisas deste mundo não serão capazes de manter o espírito atribulado em paz, assim como uma folha de papel não é capaz de fazer parar uma bala. Ele continua: prazeres mundanos possuem asas e podem ser comparados com um bando de pássaros que ficam por um breve período de tempo em um jardim, mas quando você chega perto deles, levantam voo. Assim, riquezas fazem para si asas e voam como uma águia. Em Provérbios, capítulo 23, no verso 5, nós lemos: porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Eclesiastes 5, verso 13 diz: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Agora, você entendeu? Riquezas acumuladas fazem dano aos seus proprietários. Não há satisfação naquilo que o mundo oferece. Quando Jesus veio ao mundo, ele não ofereceu as coisas do mundo.